Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Experimentação e ao Desenvolvimento de Protótipos e Projetos. Hoje a gente continua no tema de modelagem e impressão 3D, a segunda aula desse tópico, né? Sendo que na primeira aula a gente falou um pouquinho de impressão 3D, a história dessa tecnologia e algumas aplicações, e depois a gente entrou então nessa parte de modelagem 3D utilizando o software Tinkercad. Então a gente viu de forma mais livre um pouco, né, como trabalhar com esse software, como fazer algumas figuras, trabalhamos com um bloquinho de Lego, né, para fazer essa modelagem bem simples, sem muitos parâmetros, de uma forma mais livre, né. Então hoje a gente vai começar a ver algumas ferramentas que vão nos permitir produzir modelos no Tinkercad com um pouco mais de precisão, modelos paramétricos, né, e que vão acabar sendo modelos mais úteis porque a gente consegue controlar exatamente as dimensões, como unir peças, fazer peças mais interessantes para a gente possa trabalhar aí nessa parte de impressão 3D, tá certo? Então, o sumário da aula de hoje é bem simples, né? A gente vai fazer bem mão na massa. Vamos começar tratando de algumas ferramentas básicas no Tinkercad e depois passar para o que eu chamei de ferramentas menos básicas, né? Porque o Tinkercad é um software assim, bem educacional. Nessa parte de modelagem 3D, realmente é um curso inteiro, né? Que daria para fazer. Mas o Tinkercad nos dá essa capacidade de fazer modelos mais básicos, realmente. O foco é esse, né? Então, tem algumas ferramentas bem simples ainda, todas elas, mas que nesse caso é menos do que as mais básicas que a gente vai começar vendo, tá certo? E depois, como de praxe, a gente tem os desafios da aula aí, tá certo? Então, vamos direto para essa primeira parte, ferramentas básicas. Então a gente vai olhar aí para espelhar, usar a ferramenta régua, alinhar, plano de trabalho, duplicar e atalhos. Então a gente vai começar aí com essa parte até o plano de trabalho para tentar fazer essa primeira prática aqui, que eu chamei de Tetris 3D. Então, nessa parte a gente vai tentar fazer o modelo dessas figuras aqui e tentar controlar essas dimensões, tentar deixar tudo bem alinhado, diferente do que a gente fez com aquela peça de Lego na primeira aula, que era mais ou menos no olho, né? Então, vamos pular para o Tinkercad aqui e começar a ver essas ferramentas aí uma a uma, tá certo? Então já estou com o modelo aberto aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai construir começar com uma peça mais ou menos igual a gente fez lá no Lego, né? Então, se eu quero montar essa peça aqui, a gente está vendo que são mais ou menos, como se posso tentar modelar isso aqui como essa pecinha do Tetris aí, né? Como se fosse três peças separadas. Então é isso que a gente vai tentar fazer e depois tentar replicar isso de uma forma um pouco mais precisa. Então vou começar aqui com esse bloco, basicamente como se eu tivesse três blocos aqui, né? E aí eu tenho que conseguir alinhar isso aqui, então vou começar fazendo o conhecimento que a gente já tem, mais ou menos no olho aqui. Já vê que é um pouquinho difícil, né? Você tem que ficar confirmando aqui se está tudo certo. Vamos lá. Aí tem aquela ferramenta que a gente já tinha visto, né? Que eu posso esconder uma das minhas peças aqui para eu poder trabalhar com as outras aqui. Então, beleza. Aí agora o que eu preciso de fazer é pegar essa peça aqui e jogá-la para cima 20 centímetros. Agora eu posso iluminar, trazer todos os meus objetos que estavam escondidos de volta. E beleza, tá aí a minha peça bem simples, né? Inicialmente pronta. Tá certo? O que eu preciso de fazer aqui agora é agrupar isso tudo para poder virar uma única peça. E aí eu posso mudar a cor, né? Vamos colocar aqui verdinho, igual colocar verde igual estava lá no nosso slide. Bom, a primeira ferramenta que a gente vai ver aí então, gente, é a nossa ferramenta de espelhamento, tá certo? Então, basicamente, eu quero fazer essa peça aqui, mas fazer ela espelhada agora de uma outra forma. A gente já tinha visto as opções de rotação, né? Então a gente já tinha visto aqui que a gente tem como fazer de 22 em 22 meio
graus, ou então fazer de grau em grau. Então a gente já tinha visto essa ferramenta de rotação, mas ela não vai conseguir espelhar uma peça para a gente. Então vamos ver a diferença entre a rotação e espelhar. Se essa aqui é a minha peça, eu posso vir aqui na minha ferramenta de espelho, tá certo? E ele vai gerar esses 3 eixos aqui para mim. E vou observar que cada um desses eixos, ele vai fazer um espelhamento da minha peça. E repara que ele já coloca ali em laranja para eu poder ter uma noção como vai ficar, né? Então olha só a diferença entre o rotacionar e o espelhar, tá certo? E qualquer um dos eixos eu posso fazer esse espelhamento seguindo qualquer uma das sequências aí, tá certo? Então para qualquer peça, estando agrupada ou não, você pode fazer isso. Se for uma peça totalmente simétrica, né? Você pode espelhar também, mas você não vai conseguir observar resultado nenhum, porque ela vai continuar igual, tá? Beleza, essa aí era a primeira ferramenta, a gente vai trabalhar com ela daqui a pouquinho, mas uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a régua, tá certo? Então a régua, você pode, essa ferramenta aqui, você pode colocar ela em qualquer lugar no seu plano, e aí ela vai, para o bloco, a figura que você estiver trabalhando, ela vai te gerar as dimensões, vai sempre mostrar para você as dimensões, e o distanciamento que esse bloco está em relação à origem. Então, esse distanciamento, é claro que ele vai variar de acordo com onde a régua estiver no seu plano de trabalho. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é sempre deixar a régua aqui na origem do plano de trabalho para ficar mais fácil da gente entender. Às vezes é difícil você selecionar ali exatamente a origem, né? Vamos colocar aqui a nossa vista de cima. Então, nesse caso aqui deu certinho, mas às vezes é um pouco difícil. Então o que você pode fazer é mudar o seu grid aqui para 5 milímetros. E aí você só consegue andar de 5 em 5 milímetros. Então fica mais fácil de você acertar a origem certinho ali, né? E aí olha só, eu posso vir aqui e arrastar meu bloco para ele ficar exatamente lá na minha origem. Então vou deixar essas distâncias. E aqui eu consigo observar que a minha peça de fato está com todas as dimensões apropriadas, né? Então eu fiz no olho aqui, mas acabou dando certo. Então ela tem 60 centímetros aqui, 40 centímetros de altura, porque o meu bloco de 20 com outro de 20 por cima, então 40. E aqui também empilhado, 20 com 20, 40. Beleza? Então, dessa forma aí eu já tenho a minha primeira peça. Eu vou deixá-la aqui no cantinho. E agora a gente vai tentar utilizar essa régua aqui para a gente poder fazer esse modelo, né? Desde o início, com todas as dimensões de forma adequada, tá certo? Então, a gente vai ver aí agora as ferramentas de alinhar e trabalhar e usar também os planos de trabalho extras, tá certo? Então vamos lá. Vou tentar recriar essa peça novamente, vou começar aqui com mais um bloco, e aí repara, como eu já tenho a minha régua definida aqui, eu já posso editar diretamente as dimensões dele. Então, ao invés de eu ter que ficar mudando ali, eu posso simplesmente dizer, olha, eu quero que esse cara aqui tenha 40, tá certo? E eu vou precisar de mais 2 blocos, né? De novo, um para colocar em cima e outro para colocar ali do lado, tá certo? Vamos começar pelo bloco de cima aqui. Então a primeira coisa, se eu estivesse fazendo na mão aqui, eu ia ter que ficar ajustando aqui, olhando direitinho. O meu grid de 5 milímetros acaba facilitando um pouco isso, né? Mas um jeito mais fácil de a gente fazer isso é usar a nossa ferramenta de alinhamento, tá certo? Então, para isso, basicamente, eu vou pegar duas figuras, tá certo? E vou vir aqui na minha ferramenta de alinhar, que aí a gente está vendo ali já que tem a tecla de atalho L também, né? Então, na hora que eu seleciono a minha ferramenta de alinhar, ele vai aparecer essas chaves aqui que eu consigo alinhar o posicionamento dos blocos, tá vendo? Então, estou trabalhando com esses 2 blocos aqui que estão selecionados e eu posso fazer dessa forma, tá certo? E aqui também eu consigo fazer o alinhamento dele nos diferentes eixos. No eixo Z aqui ele já está alinhado, né? Deixa eu voltar para a gente ver esse processo de novo. Primeiro deixa eu pegar esse bloco aqui, e arrastar ele mais para longe, para ele não ficar na nossa frente. E aí vamos lá de novo. Então repara, aqui seria no eixo Z. Repara que como os 2 blocos já têm a mesma altura, eles já estão totalmente alinhados, né? E os 2 estão no mesmo plano, com a mesma... os 2 estão começando na origem do plano de trabalho. Então eu posso alinhar nesse sentido, e aí de novo a gente tem essa linha laranja aí para mostrar para a gente, tá certo? E repara uma coisa, quando eu clico aqui, eu estou observando que os 2 blocos estão se movimentando, tá certo? A mesma coisa se eu fizer nesse eixo.
os dois blocos. O bloco menor vai um pouquinho para a direita e o bloco maior um pouquinho para a esquerda. Às vezes não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que só esse bloco menor se movimente, por exemplo. Eu quero que esse bloco maior fique numa posição central. Então, para isso, o que eu posso fazer é simplesmente clicar no bloco que eu quero que tenha a posição mantida fixa. Tá certo? Repara que na hora que eu clicar aqui, essas chaves vão mudar de posições para indicar que agora esse bloco vai manter a posição fixa. E agora só o outro que vai mexer. Então, vou fazer esse alinhamento lá para jogar. Não preciso de ficar arrastando no olho ali para ver, né? E agora o que eu quero fazer é que esse bloco aqui ele venha encontrar aqui, porque esse é o bloco que eu vou jogar para cima. Tá certo? Então, beleza, já está totalmente alinhado. Agora o que eu quero fazer é pegar esse bloco aqui menorzinho, né? E jogar ele para cima. Só que está difícil de eu selecionar. Então, o que eu posso fazer é selecionar um bloco maior, apagar ele e ficar só com um bloco menor. Posso arrastar ele aqui, mas agora a gente já viu essa ferramenta da régua, né? Então, a gente pode simplesmente vir aqui e jogar ele para 20 centímetros. Tá certo? Vou iluminar todo mundo de novo. E eu já tenho o meu primeiro bloco montado. Exceto que eu tinha esquecido que essa dimensão aqui era para ser 60 e não 40, né? Então, vamos ajustar aqui. Um ponto que eu havia esquecido de comentar em relação à régua é o seguinte. A gente tem duas opções aqui, ó. A princípio, essa régua, observe que ela está dando para a gente a distância até o ponto inicial do bloco, tá certo? Então, ela está pegando esse vértice aqui que está mais próximo da origem e aí ela está trabalhando. Uma outra possibilidade é a gente trabalhar com o ponto médio do bloco. Então, se eu clicar aqui, repara que a minha distância vai jogar lá para a média do bloco, tá certo? Dependendo da aplicação que você tiver, da figura que você estiver construindo, vai ser mais interessante trabalhar de uma forma ou de outra. Então, é importante saber que tem as duas aí. A primeira parte do meu bloco já está feita. Vamos tentar alinhar esse cara aqui agora também? Bom, a primeira coisa que eu posso fazer, né, é selecionar esses dois aqui. Na verdade, eu posso pegar esse de cima e apagar ele para eu poder fazer só esse alinhamento entre esses dois blocos aqui agora, tá certo? Eu só vou ter que lembrar o seguinte, eu não posso mexer esse bloco aqui de posição, né? Senão ele vai ficar desalinhado. Então, na hora que eu for fazer a movimentação, vou ter que movimentar só com esse aqui e deixar esse aqui no lugar fixo. Bom, eu poderia tentar fazer o mesmo processo aqui, né? E tentar fazer o alinhamento. Então, de novo, eu tenho que clicar nesse bloco aqui para dizer, olha, esse cara não vai mexer, ele vai ficar fixo. E aí eu posso tentar fazer dessa forma, mas não é exatamente isso que eu quero, repara. Qualquer um dos jeitos aqui, ele está alinhando a parte de dentro, as faces de dentro do meu bloco. Enquanto que, na verdade, o que eu gostaria de fazer era alinhar as faces externas de cada bloco. Então, eu queria que a face externa da direita do bloco menor alinhasse com a face externa esquerda do bloco maior. Para isso, a ferramenta de alinhamento não vai trabalhar muito bem para a gente. Então, a gente vai ver uma outra possibilidade aqui, que é utilizar os planos de trabalho extra. Tá certo? Para isso, antes de mais nada, o que eu quero mostrar para vocês é uma função muito importante de cada plano de trabalho. Aqui no Tinkercad, né, a gente tem essa possibilidade de deixar uma peça flutuando, né? Mas, na verdade, quando você for fazer a impressão da sua peça, não tem como você fazer isso. Elas têm que estar sempre em contato com o seu plano de trabalho, né? Então, você vai precisar de um suporte aqui para essa peça. Então, sempre que você tem esse plano de trabalho, se você quiser trazer uma peça para o plano de trabalho e ela está flutuando, você pode simplesmente apertar a letra D de drop. E é como se essa peça caísse, né? Se estivesse instantaneamente ligando a gravidade. Então, aperto D, pum, minha peça caiu. Tá certo? Agora, o que é interessante é que também nesse mundo aqui, né, também tem como a peça cair para cima. Então, lá, mesmo que ela esteja abaixo do plano de trabalho, ela vai cair e ficar lá totalmente acima desse plano de trabalho. Agora, basicamente, o que eu gostaria era que a minha peça caísse para o lado, né? E aí ela ficasse grudada nessa outra peça aqui. Tem como eu fazer isso? Tem. O que eu preciso é desse novo plano de trabalho auxiliar. Então, clicando aqui, eu consigo definir um novo plano de trabalho. E repare que eu posso escolher aqui diferentes superfícies para projetar esse plano de trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente escolher, olha, eu quero que meu novo plano de trabalho seja nessa superfície. Tá certo? Então, a gente vai ficar com essa nova visualização aí um pouco estranha, né? Repara que você ainda tem um azulzinho aqui por trás para te mostrar onde que é o plano de trabalho original, mas agora a gente está trabalhando com esse
novo plano laranja aqui, tá certo? Então o que eu posso fazer é simplesmente usar o meu drop de novo, apertar a letra D e meu bloco vai cair para esse novo plano de trabalho, né? Como se a gente tivesse um pouco... Basicamente, meu bloquinho vai cair em cima dessa peça aqui. Então, D, pronto. Vou voltar aqui para minha vista original, né? Para a gente saber o que voltar que estava acontecendo. Então, repare, esse plano de trabalho aqui está na vertical, né? Quero voltar para o meu plano de trabalho original. Simplesmente eu clico lá no Work Plane de novo e clico em qualquer lugar aqui. Ó. Opa. Então, clico fora de qualquer uma das peças e ele vai voltar para o plano de trabalho original. Tá certo? Então, repara, agora ele está exatamente alinhado com essa peça aqui. Bom, a superfície externa, né? Agora eu tenho que fazer mais esse alinhamento aqui. Então, opa, deixa eu apagar esse cara aqui de novo. Selecionar esses dois. E agora sim eu vou alinhar só aqui no meu eixo X, né? Então, vou alinhar essas duas peças aqui no meu eixo X. Pegar minha ferramenta de alinhar. Eu quero que esse bloco maior fique fixo, então cliquei nele. E aí eu venho aqui e pronto. Agora, sem precisar de ficar no olhômetro ali, eu sei que minha peça está totalmente bem dimensionada, com as dimensões corretas, totalmente alinhada, né? Posso fazer o agrupamento aqui. E eu tenho a minha peça perfeita aí. Tá certo? De novo, eu posso trazer ela aqui para a minha origem, né? E aí eu posso, só para ficar igualzinho estava lá na nossa figura, né? Acho que era assim. Não. Assim, né? Acho que era bem assim que estava lá na nossa figura. Para a gente poder fazer o nosso Tetris 3D aí. Tá certo? Beleza, tá bem parecido lá, né? Então, gente, essas aí são as ferramentas, assim, extremamente importantes, são as ferramentas mais básicas que a gente tem para poder fazer peças mais complexas, onde a gente tem a composição dessas formas geométricas básicas. Então, sempre que você estiver construindo, você vai querer que estejam essas faces exatamente alinhadas, com as dimensões bem definidas. Então, é muito importante a gente entender principalmente essas três ferramentas aí, né? A régua, o alinhar e os planos de trabalho, tá certo? Usar esses planos de trabalho auxiliares é muito importante. Vou mostrar aqui para vocês uma outra utilidade dessa ferramenta aqui do nosso plano de trabalho, tá? Então, eu vou só desagrupar isso aqui para a gente poder ver uma coisa. Quando a gente tem aqui vou deletar esse bloco, né? Então, imagino que eu tivesse criado essa peça aqui e agora eu já sei que eu vou criar uma peça aqui por cima, né? Esse segundo bloco aqui por cima. Então, o que eu posso fazer é previamente já definir que, olha, meu plano de trabalho agora está nessa nova altura aí. Quando eu for colocar, repara, a minha peça, ela só vai se movimentar por cima desse plano de trabalho. Então, o eixo Z já está previamente definido, a altura dela já vai estar previamente correta, né? Então, uma vez que eu fiz isso, eu posso voltar para o meu plano de trabalho original e agora eu vou simplesmente alinhar as minhas duas peças, né? De novo, eu quero que a peça maior fique estática, então eu vou clicar nela, vou trazer ela aqui para baixo, trazer ela para cá e rapidamente eu consegui construir aí o meu novo bloco, né? Deixa eu agrupar novamente aqui, voltar para a cor amarela e pronto, está feito. Repara, todas as dimensões corretas, 60, 40, 40. Maravilha, era isso que a gente queria. Bom, gente, a gente vai passar agora para uma outra ferramenta aí, que é bem interessante, que é para a gente criar essas figuras geométricas, que a gente tem um padrão de repetição nas nossas figuras. Então, a gente vai tentar criar essa escada em espiral aqui, tá certo? Para isso, a gente vai ver a nossa ferramenta de duplicar. Vamos voltar para o Tinkercad. Vou apagar isso aqui e a gente vai começar do zero. Então, basicamente, eu vou tentar começar criando um único degrau aqui. Então, já tenho minha régua à disposição aqui.
eu já consigo facilmente editar as dimensões, né? Vamos colocar isso aqui 50, e o degrau bem baixinho, acho que a gente pode botar 5 milímetros. E acho que assim tá uma altura boa, né? Vamos mudar para uma outra cor aqui, vamos deixar o nosso degrau branco já. E beleza, agora eu tenho um degrau. Então, repara, vou tirar minha régua por enquanto, que a gente não vai precisar de mexer com as dimensões agora. Repara que eu posso sempre fazer copiar e colar, né? Então, Ctrl C, Ctrl V, ele gera um novo objeto aqui para mim igualzinho. E aí repara que ele sempre coloca numa distância pré-definida aqui, né? Então sempre ele vai colocar, independente da forma, o que você faça, ele sempre vai colocar ali um pouquinho para o lado, só para mostrar. Então tem essa possibilidade, mas tem uma outra possibilidade que a gente trabalhar com o duplicar. Então para isso a gente vai usar o Ctrl D, a tecla de atalho Ctrl D. Certo? Quando você faz Ctrl D, a princípio parece que não fez nada. Mas se você arrastar para o lado, você vai ver que tem uma cópia daquele objeto ali. Tá certo? Só que o Ctrl D tem uma outra ferramenta que é muito mais interessante, que é o seguinte. Se você jogou esse cara aqui um pouquinho para cima e para a direita, qualquer manipulação que você faz com esse objeto que foi duplicado, essa transformação vai ser armazenada na memória. Então, se você repetir essa operação e simplesmente apertar Ctrl D de novo, ele vai gerar uma nova peça e fazer de novo essa transformação que você aplicou. Então, vamos ver. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Repara que ele está sempre fazendo essa estrutura aí repetitiva, né? Repetida, com essa repetição, sempre com as mesmas distâncias, sempre que no caso a transformação que eu apliquei foi um offset no eixo X e um offset no eixo Y. Mas você pode fazer qualquer transformação e essa transformação vai ficar armazenada. Aí você aperta Ctrl D de novo, ele vai duplicar já com essa transformação. Então agora já dá para a gente ter uma ideia bem boa aí, né, de como construir aquela escada lá. Passar uma tecla de atalho para vocês interessante, que é essa aqui, ó, nosso Fit View. Então quando a gente clica aqui, ele vai colocar a sua peça em foco ali para ficar mais fácil de você trabalhar. Então essa é uma tecla, uma das funções que é interessante você saber, a tecla de atalho, que é o F. Sempre que você der o F, ele já vai dar um zoom ali legal na figura, deixar ela bem próximo para você poder trabalhar. Então vamos lá. Eu vou jogar aqui o meu Ctrl D, dupliquei, tá? Então tem um objeto novo ali. E agora o que eu vou fazer aqui é arrastar esse objeto que foi duplicado um pouquinho para o lado. Opa. Olha só, aqui, na verdade eu vou deletar isso aqui para a gente lembrar uma das técnicas que a gente viu na aula passada, né? Como eu quero que ele vá só para a direita, eu posso segurar o Shift e aí para ele não ir 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, né? Então vou jogar ele aqui 5 milímetros para a direita, vamos fazer esse teste e vou rotacionar ele aqui um pouquinho. Aqui eu vou precisar de um pouco, vamos tentar fazer 20 graus aqui, né? E aí agora eu vou arrastar ele um pouquinho para cima. Também posso usar as teclas do teclado, então apertando a setinha para cima eu consigo fazer esse controle ali para ele ficar bem alinhado, tá certo? Então esse aqui vai ser o meu segundo degrau. Agora o que eu preciso de fazer é jogar ele para cima aqui de 5 milímetros, porque eu sei que a altura do meu degrau é 5 milímetros, eu quero que o próximo esteja exatamente adjacente, né? Então 5 milímetros, tá certo? Agora a questão é o seguinte, se eu clicar em qualquer outro lugar, essa transformação que eu fiz, ela vai ser perdida. Então eu tenho que deixar esse objeto selecionado e apertar o Ctrl D de novo. Se eu clicar fora aqui e apertar o Ctrl D, não vai funcionar. Eu tenho que, mantendo essa transformação, mantendo o objeto selecionado, apertar o Ctrl D e aí ele vai replicar essa transformação. Tá certo? Então, agora é só ir apertando Ctrl D e ele vai construindo nossa escada aí tão alta quanto você queira, né? A gente pode selecionar todo mundo, agrupar, é o Ctrl G, e ele vai então gerar um objeto só pra gente. Tá certo? Repara como é que fica essa estrutura tridimensional, é interessante. E, de novo, com uma boa parametrização, né? Então a gente sabe que a rotação entre cada degrau está exatamente correta. A gente sabe que o tamanho dos degraus
são os mesmos, porque a gente usou essas técnicas aí de repetição, que seria o duplicar, tá certo? Gente, com isso aí a gente já fechou as duas práticas dessa aula, né? Uma coisa que eu queria mostrar para vocês agora é os atalhos. Então vocês estão vendo que a gente trabalha bastante com atalhos aí, né? Isso facilita muito na hora que você está criando as diferentes peças, a gente conseguir trabalhar de forma um pouco mais rápida e utilizar esses atalhos do teclado. Então eu trouxe aqui para vocês um link aqui do um blog do próprio Tinkercad, onde fala todos os atalhos que estão disponíveis, né? Tem alguns que são muito importantes. Então a gente acabou de usar a setinha, por exemplo, e aí aqui está mostrando para gente que se você quiser ir para cima, né, no eixo Z, só se segurar o Ctrl e usar as setinhas para cima e para baixo, você também consegue elevar isso aí, mover de uma unidade, né, de acordo com o seu grid. Se você quiser mover 10 unidades, ele está mostrando aqui para gente que você pode simplesmente usar o Shift e mais até a setinha, né. Tem algumas outras aqui que são interessantes também, algumas delas a gente já viu. Tem outras coisas que acabam sendo bem intuitivo. Então, conforme você vai fazendo, a gente já sabe que o Shift, Ctrl, Shift, Alt, são as teclas de transformação das operações que você faz com o mouse, né? Então dá para você fazer um teste, mas é legal ter essa referência aqui. Aqui a tecla F, né, que a gente acabou de ver. Normalmente a gente pode dar o zoom com o scroll do mouse, mas também pode usar as teclas mais e menos. Tem uma opção aqui que a gente não tinha visto ainda, mas que é interessante. Aqui no Tinkercad, né, a gente pode deixar um objeto. Lembra que aqui a gente tinha a cor dele, mas você também pode deixar ele transparente para você ver através do objeto, certo? Você pode clicar aqui ou simplesmente apertar a letra T e aí o objeto fica transparente. Então, com e sem transparência, tá certo? Aqui as outras teclas que a gente viu, Ctrl D para duplicar, Ctrl Z para desfazer uma ação, Ctrl Y para refazer, ou Ctrl Shift Z para agrupar, Ctrl G, e aqui algumas daquelas ferramentas que a gente estava trabalhando, né? Então, para alinhar a letra L, para espelhar um objeto M, para colocar uma régua, a letra R, para colocar um novo work plane, né? O W, e para fazer o nosso objeto cair no work plane selecionado, a gente só apertar a letra D, beleza? Então essas aí são as ferramentas básicas que eu queria passar para vocês. Essa parte do teclado aqui é bem interessante, porque realmente agiliza demais o nosso trabalho. E aí vamos passar então para as nossas ferramentas menos básicas, não tão básicas, né? Então, nesses casos aqui, eu não vou gerar nenhuma figura específica, eu só queria mostrar rapidamente para vocês algumas das ferramentas, né? Como sempre, o intuito das nossas aulas aqui não é cobrir extremamente a fundo esses conceitos aqui, mas sim apenas expor para vocês essa possibilidade de trabalho aí, tá certo? Então, a gente vai ver e aí depois, quem tiver interesse em algum componente específico, você pode ir lá, pode mexer para ir aprendendo por conta própria. Tá certo? Então, vamos voltar aí para o Tinkercad e a gente vai ver todas essas opções aqui. Scribbles, Shape Generators, Shape Library, Circuits, Components, conectores, biblioteca própria, Code Blocks, importando e exportando arquivos. Então, vamos voltar lá para o Tinkercad e começar nessa primeira ferramenta aí, que é o Scribbles. Basicamente está aqui junto com o nosso Basic Shapes, né? E a gente tem... Basta colocar aqui, uma vez que você coloca lá no seu plano de trabalho, ele vai abrir essa outra forma de visualização para você aqui, onde você tem o lápis, você tem a borracha e tem essas outras ferramentas aqui, tá certo? O que você faz aqui, ele já tem uma telinha aqui de preview, então ele vai te mostrar o que você está criando lá na sua tela principal, no seu plano de trabalho principal. Então isso aqui é como se a gente tivesse uma vista de cima, né, do seu plano de trabalho, e você está fazendo os desenhos em 2D e ele está fazendo uma extrusão, então ele está pegando isso e recompondo isso no eixo Z e depois você consegue controlar essa altura. Então a gente tem essa primeira ferramenta aí que é o lápis, você tem a outra ferramenta que é para apagar, né, a borracha, e a gente tem essa outra ferramenta aqui para criar as formas completas, tá certo? Então repara a diferença, com o lápis você faz, seria um círculo aberto, né,
E com essa outra forma aqui, a gente tem então o nosso círculo fechado, tá certo? E também a gente tem como se fosse uma borracha com essa mesma ferramenta aí, tá certo? Uma vez que você está feliz aí com o seu design, né? Você pode dar done e aí você criou essa peça aqui, né? No caso aqui não representa nada, mas é só para mostrar que às vezes é mais fácil a gente trabalhar de forma 2D. Você poderia, por exemplo, lá no exercício do chaveiro que a gente fez na aula passada, né? Fazer o seu nome escrito à mão. Da mesma forma que isso aqui é uma forma, a princípio, sólida, né? A gente pode também transformar ela num buraco para você poder colocar lá no bloquinho principal do seu chaveiro, né? E aqui você faz o ajuste da altura, opa, aqui você faz o ajuste da altura dessa extrusão, tá certo? Então, tá aí mostrando pra gente como usar essa ferramenta do Scribbles. A próxima ferramenta que a gente vai ver é o Shape Generators. Então, basicamente, o que eu quero mostrar para vocês, até agora a gente estava trabalhando só aqui dentro desses Basic Shapes, né? Então, essa aba aqui dos blocos básicos. Mas a gente tem diversas outras coisas aqui. Uma delas é o Shape Generators. Então, a gente vem aqui, a gente vê que a gente tem duas abas, né? Uma que são os principais e a outra todas. Então, aqui a gente vê alguns blocos que eles têm algumas características diferentes porque eles são parametrizáveis, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso bloco de extrusão e a gente vai ver que a princípio ele parece um cilindro simples, né? Mas a gente consegue modificar aqui todas as dimensões dele para fazer uma forma um pouco mais criativa aí, tá certo? E aí de novo, é a mesma parecido com o que a gente estava trabalhando lá com o Scribble. Uma vez que você faz isso, esse desenho 2D aqui, ele vai fazer essa extrusão para cima e aí você consegue ajustar a altura aqui, tá certo? Mas tem outros blocos aqui que tem características bem distintas. Então, você pode vir aqui e criar, por exemplo, esse cano no formato de um joelho aqui, né? Então, você consegue mudar, repara, parâmetros. Como é que vai ser pelo lado de fora, como é que vai ser pelo lado de dentro, o diâmetro. Opa, então, posso fazer isso aqui ficar menorzinho. Aí eu tenho que mudar também o wall thickness, né, para 1. Então, vamos lá. Aí ele você consegue controlar todos esses parâmetros aí, né, e a forma é gerada e a forma vai ser gerada automaticamente atualizada para você, tá certo? Então a gente consegue fazer essas modificações. Essa é a ideia desses blocos aqui do Shape Generators. Cada um deles vai ter um tipo de parâmetro diferente. Então, se quiser criar uma caixa, vai ter aqui outras dimensões, né? Qual que é o tamanho da... Opa! Ficou grande demais aqui. Você consegue mudar, por exemplo, a grossura da espessura da parede, né? A gente consegue mudar o ângulo aqui, para dizer se ela está mais quadrada ou mais fina, né? Então a gente vai ter peças aqui com parâmetros diferentes das nossas peças básicas, tá certo? Passando para frente, a gente também tem o nosso Shape Library. Vamos olhar aqui. No nosso Shape Library, desculpa, só esqueci de comentar que no Shape Generator, né? A gente tem primeiro esses mais básicos aqui, tá certo? E depois a gente tem uma outra aba aqui com todos os possíveis. Então aqui tem diversos mapas aqui. Você pode ter, por exemplo, um brick wall. E alguns deles vão ter parâmetros, bastante parâmetros, outros nem tanto, outros tem menos, tá certo? Mas basicamente é algo que você consegue controlar aí. Então vale a pena dar uma explorada aqui para ver se tem algo interessante. Por exemplo, já tem uma escada pronta aqui, né? Então tem bastante figuras aí para vocês explorarem. Depois a gente passa para o nosso Shape Library. Aqui a gente tem, de novo, diferentes subabas, tá certo? Então, repara, a gente tem algumas coisas aqui que... algumas abas que vão ter coisas mais interessantes e outras menos.
As mais interessantes, eu diria, estão aqui na parte de hardware, onde você vai ver algumas coisas que podem ser interessantes, por exemplo, uma engrenagem aqui, né? Outros tipos de engrenagem, uma roda. Então tem algumas coisas que vão ser mais interessantes. Também vale a pena dar uma olhada aqui nessa aba. E aí também a gente tem de eletrônica, onde vai ter, por exemplo, a sua bateria. Então, às vezes você está fazendo um design de uma peça 3D, você não vai imprimir esse formato aqui da bateria, mas às vezes é interessante você construir, por exemplo, o suporte para essa bateria. Então, você ter já esse modelo aqui no seu projeto, no tamanho correto, facilita bastante na hora de fazer esse design. Tá certo? Um outro que é interessante aqui é esse Materials for Making, ou então Everyday Objects. Então, também é a mesma coisa, ele te dá a possibilidade de você colocar aí na perspectiva qual que é o tamanho da sua peça, que às vezes, na hora que você está olhando aqui no modelo, parece que é bem grande, né? Mas na hora que você coloca um telefone celular aqui, para você ter uma noção da proporção, por exemplo, se você quiser fazer um suporte para celular, para você poder assistir vídeo, né? Para ele ficar em pezinho ali. Então é interessante você ter isso aqui para comparar as dimensões que você está trabalhando, tá certo? Bom, uma outra parte interessante que a gente tem aqui é o Circuits Components. Então está aqui na aba Circuitos, né? E a gente tem os nossos componentes aqui. E aí aqui é interessante porque ele vai ter diversas coisas que são voltadas para essa área maker aí, para essa área de prototipagem. Então, lembre quando a gente estava trabalhando lá na prototipagem com o Arduino, a gente tinha o nosso servomotor, tinha o nosso motor de corrente contínua, tinha a nossa bateria e tinha o nosso Arduino, por exemplo. Então, às vezes você está fazendo um modelo 3D, por exemplo, um case para o Arduino, né? Então, facilita bastante você ter esse modelo aqui da placa que você está trabalhando. A gente tem um Arduino, tem o Raspberry Pi, tem uma protoboard aqui que dá para você colocar também, tá certo? Tem os nossos servos motores, nosso motor de corrente contínua, então tem bastante coisa aí que dá para trabalhar, sabe? Bem interessante quando você está trabalhando com esses componentes aqui que já são de prototipagem. Uma outra parte mais avançada um pouquinho que a gente tem é a questão dos conectores. Então, às vezes você quer fazer uma peça 3D que, às vezes, ela não é uma peça, um bloco único, né? Você quer ter movimento nessas peças. Então, você pode ter peças separadas que se encaixam, ou então peças que estão travadas entre si, mas que você consegue ter um giro, por exemplo, a roda de um carrinho. Então, tem como fazer isso em impressão 3D, tá certo? É um tópico aí um pouco mais, que tem que ter um pouco mais cuidado, principalmente na hora da impressão, mas o Tinkercad tem aqui uma possibilidade para a gente, facilitando um pouco isso, que é os conectores, tá certo? Então, basicamente você vai olhar aqui para fazer a conexão entre duas peças, né? Então, você poderia ter, por exemplo, essa junta aqui, que vai ser isso aqui poderia estar, essa parte de baixo poderia estar acoplada no seu carro, né? E essa parte de cima aqui, ela vai estar girando. Então, a gente vai ter um soquete que vai entrar ali por cima, e aí as nossas impressões 3D, elas têm capacidade de deformar um pouquinho. Então, você consegue ir, e ela vai acoplar ali por cima, e depois você consegue ter esse giro. Então, para isso, a gente tem também, ele já te dá a junta e o soquete. Então, isso aqui seria como se fosse... Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui, ó. Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei aqui o meu plano de trabalho aqui nessa parte de cima da peça, né? Eu vou agora apertar o drop e aí ele já vai ficar na altura certinho. Então, repara que ele já vai ficar alinhado. Como se ele estivesse flutuando um pouquinho ali exatamente na altura certa, né? Agora eu posso vir aqui, alinhar os dois. Pum, pum. E aí tá lá, ó. Como se o meu... essa parte, agora a bola consegue girar aqui por dentro desse soquete, tá certo? Ou o contrário, né? Então eu consigo acoplar isso aqui em isso aqui poderia ser uma das minhas rodas, por exemplo, e essa parte está aqui dentro, lá no meu carro, né? Ele já tem outras opções aqui, então tem diversas opções aí para você poder fazer esses acoplamentos aí entre essas partes móveis dentro dos seus objetos de impressão 3D.
Então, de novo, esse é um tópico que na hora da impressão 3D em si, você vai ter que tomar um pouco mais cuidado, você tem que ter um alinhamento muito bem feito para isso aqui poder funcionar direitinho. Provavelmente vai precisar de alguma tentativa e erro aí, né? Mas o que eu quis dizer, o que eu quis trazer aí para vocês foi para vocês terem conhecimento dessa possibilidade que isso aqui tem como trabalhar com isso. Uma coisa que é importante que vocês vão ver, repara, eu não consigo fazer o scaling dessa peça, então eu não consigo aumentar ela. Ela está escrita aqui, Scaling Locked, ou seja, você não consegue aumentar a dimensão dessa peça, porque ela foi feita justamente para você ter esse encaixe perfeito aí entre as duas peças, tá certo? Então uma é feito meio que como se fosse a gêmea da outra, né? Uma a tampa da panela. Então nenhuma das duas aqui a gente consegue fazer esse scaling. Na verdade essa aqui eu acho que não está locked, mas isso aqui acho que deve ter sido um bugzinho, porque se a gente pegar essa aqui, a gente tem lá, o Scaling Locked, né? Essa vertical aqui não sei porquê, mas também não era para poder fazer esse escalonamento, porque ela foi feita justamente para encaixar diretamente nesse conector do tipo bola aí. Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a gente viu diversas peças aqui, né? Então, às vezes tem algumas peças que você vai achar mais interessante. Ah, gostei muito do gatinho aqui, eu vou usar esse então esse ovo aqui, e eu vou usar isso aqui em diversos dos meus projetos. Por um acaso isso aqui essa parte aqui é muito interessante para mim, o meu cardume. Então eu posso simplesmente vir aqui, ó, clicar na estrelinha, tá certo? E aí isso aqui vai lá para as minhas bibliotecas. Então repara que aqui no final a gente tem um favorites. Ups, não foi, não sei porquê. Acho que eu tinha clicado 2 vezes. Agora eu quero até testar. Beleza, então tá lá, ó. Então repara, os que você seleciona a estrelinha ali, eles aparecem aqui para você poder reutilizar sempre que for interessante para você, né? Então fica fácil. E aí tem duas partes dessa biblioteca. Tem uma parte aqui que é os que você favoritou e tem uma outra parte que é o Shapes Collection. Isso aqui são os shapes que você vai criar utilizando uma outra ferramenta do Tinkercad, que é o que é chamado de Code Blocks, certo? Então essa parte também é mais avançada. Eu vou só dizer para vocês que existe aqui, só mostrar rapidamente, mas a gente não vai de fato mostrar isso. Então repara, né? Aqui eu tenho os meus designs, aqui eu tenho os meus circuitos que a gente trabalhou lá com impressão 3D, e aqui eu tenho os meus code blocks. Então aqui basicamente você vai utilizar uma programação por diagrama em blocos, igual tem a possibilidade de a gente trabalhar lá nos nossos circuitos, e a gente trabalhando no Open Roberto também, né? Onde você vai criar variáveis e aí você vai definir o que vai acontecer em cada um desses passos. Então, como se você estivesse usando uma programação para poder criar essas peças, certo? E aí você consegue simular aqui essa peça sendo criada, ele está lá fazendo. Vou colocar uma velocidade um pouco mais rápida aqui, mas basicamente o que eu fiz ali foi eu criei uma rosquinha, né? E aí eu estou definindo qual que vai ser o ângulo de parada aí dessa. Eu quero tirar um pedaço dessa rosquinha para criar essa peça aí exatamente, tá vendo? Então isso aqui eu consigo agora pegar essa peça e exportar aqui como uma parte. Se eu fizer isso, posso colocar um nome aqui. Vou colocar o nome dela de Rosca 90. Aula 2. E aí eu posso vir aqui e salvar essa parte. Quando eu voltar lá no meu... quando eu voltar aqui nos meus designs, né? E eu vier aqui na minha Shapes Collection, vai ter lá o meu Rosca 90 agora para que eu possa utilizar, tá certo? Então tem essa possibilidade de você criar de novo, isso aqui é como se fosse aquele, a gente viu aqui o Shape Generators, né?
só que você tem que criar suas próprias partes. Então a gente vai conseguir fazer um parâmetro, igual eu utilizei ali uma variável para dizer que eu queria tirar 90 graus aqui dessa rosquinha, né? Então, ou se eu mudasse uma variável, falasse que agora era 120, então ela ia tirar mais aqui. Então você consegue criar suas próprias formas e depois importá-las aqui no Tinkercad e aí utilizar, colocar, vamos fazer um exemplo aqui, né? Colocar uma em cima da outra. Então pronto, agora tem lá duas rosquinhas empilhadas aí, tá certo? E aí você pode trabalhar com isso aqui, fazer da forma que você achar melhor. Beleza? Por último, gente, o que eu queria mostrar para vocês é só como que você faz, uma vez que você definiu. Esse aqui é o projeto que eu quero trabalhar. Desculpa. Na verdade, eu queria mostrar para vocês que primeiro a gente tem como importar arquivos. Então tem como você importar tanto arquivos em 3D de outro código que às vezes você vai baixar pronto isso da internet, tá certo? Baixa um arquivo da internet para depois você poder modificar aqui. E também tem como você importar um arquivo em 2D nesse formato SVG aqui. Então, se tiver esse arquivo em SVG, a gente consegue importar ele e depois fazer essa extrusão ou fazer essa rotação desse objeto para gerar, a partir desse 2D, gerar um modelo em 3D. Tá certo? Então, tem como você importar. E uma vez que você esteja satisfeito aí com o seu design, né? O que você pode fazer é vir aqui e exportar ele, tá certo? Então a gente vai exportar, tem alguns formatos aqui possíveis. O mais comum, se você for imprimir direto, vai ser o STL. Se você for passar para um outro tipo de impressora, né? Para um outro software de modelagem, você pode exportar como OBJ, tá certo? Se você for fazer só o laser cutting, ou seja, se você está cortando em cima de uma peça, você está só fazendo esse corte em 2D, né? Então você está extraindo o material, também tem essa opção de você exportar com um SVG aqui. E se você quiser, também tem aqui no Tinkercad uma opção, você não tem uma impressora, né? Você pode mandar para uma dessas empresas aqui para fazer. Mas elas são todas no exterior, então para a gente aqui no Brasil é meio caro. Tem algumas empresas no Brasil que vai ser um pouco mais em conta, mas de uma forma geral não é tão barato assim. Mas para fazer uma peça ou outra, né, pode acabar sendo interessante, tá certo? Então, o que a gente vai buscar mais na hora de você fazer a impressão 3D na sua própria impressora ou em alguma que você tenha acesso, vai ser esse formato STL aqui. Apesar de que isso aqui não é o formato final que você pode jogar para a impressora, né? A gente vai ver isso ainda na próxima aula. E eu acho que com isso a gente fecha aí o tema da aula de hoje, né? A gente viu todos esses tópicos aí: Scribbles, Shape Generators, Shape Library, os componentes, conectores, biblioteca própria, code blocks, importando e exportando arquivos. Então vamos passar para a última parte, que são os desafios, tá certo? Então vou deixar 2 desafios aí para vocês. Um deles a gente já começou a fazer. Se você já tem a gente já tem essa escada aí, acabei de mostrar para vocês como fazer, mas aquela escada ali estava meio perigosa demais, né? Então eu queria que vocês fizessem agora a escada com corrimão, tá certo? Então pensa como que você pode modificar. A gente já viu a ferramenta que você precisa para isso. Como que você pode modificar para facilmente gerar essa escada aí com o corrimão, tá certo? E o outro é utilizando aí essas ferramentas de paramétrica, de alinhamento, né? Para a gente poder fazer esse objeto aqui, que nada mais é do que o Arco do Triunfo lá em Paris, tá certo? Então a gente tem um modelo simplificado dele aqui embaixo, com as dimensões corretas, e eu queria que vocês fizessem esse modelo respeitando exatamente essas modificações. Para quem está assistindo só o vídeo aí, né, dá um pause no vídeo para você poder, deixa eu tirar minha câmera da frente aqui, para você poder anotar aí todas as dimensões. Quem está fazendo a aula comigo, eu vou disponibilizar isso aí como slide para vocês poderem ver com mais calma. Tá certo, pessoal? Por hoje era só isso. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Valeu!